Hoje vale decisão. São Paulo busca a vaga em Campinas, a classificação à segunda fase do Campeonato Paulista, e você vai acompanhar comigo todos os detalhes depois da vinheta. São Paulo! Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias, pré-jogo de Ponte Preta e São Paulo, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, também conhecida como última rodada da primeira fase. O São Paulo busca a classificação às quartas de finais. Lembrando que o São Paulo hoje é 8º colocado, a Ponte Preta já é rebaixada à Série A2 do Campeonato Paulista. O São Paulo precisa terminar entre os 8 primeiros nessa primeira fase para se classificar às quartas de finais. Lembrando que do primeiro ao quarto, o mando de campo das quartas de finais será em casa, né? E aí o São Paulo ficando abaixo dessa posição, jogará fora. Lembrando que quartas de finais e semifinais, jogos únicos, com a melhor campanha jogando em casa, e as finais em 2 jogos, sendo que quem tiver a melhor campanha decide o segundo jogo em casa. Sem mais delongas, vamos aí às principais informações desse jogo de hoje em Campinas. Eu estarei no Moisés do Carelli, inclusive, conto com vocês lá na Fute Mais a partir das 19 horas, mas vamos começar aí primeiro com as temporadas de São Paulo e Ponte Preta aí na tela para vocês. Vamos começar com a Ponte Preta, a macaca de Campinas, que tem 7 jogos na temporada, nenhuma vitória, 1 empate e 6 derrotas. Fez 2 gols, sofreu 12, é 16º, o último colocado do Paulistão 2026. Tem seus artilheiros Cristiano e Pacheco com 1 gol. E aí no destaque, Elvis, né? Depois de processar a macaca e pedir a rescisão, ele acabou aí retornando ao time no final de janeiro. Ele que é ídolo e foi reintegrado depois desse acordo. Lembrando que o Elvis foi destaque do título nacional da Ponte Preta o ano passado, no acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo tem 10 jogos na temporada, são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Fez 14 gols, sofreu 13, é 8º colocado no Campeonato Paulista e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? O artilheiro do São Paulo na temporada é Jonathan Caleri com 5 gols, e no destaque, Lucas Moura, cada vez aí mais confiante, participou de 9 jogos nessa temporada e já tem 2 gols. A gente pensava que a Ponte ia ter uma temporada melhor, né? Já que teve o acesso da Série C para a Série B, mas a Ponte vive um transtorno político igual o São Paulo, enfim, tem uma série de problemas, não paga funcionário, é uma bagunça lá em Campinas, da mesma forma que o Morumbi também tá. Bom, vamos também trazer um pouco do histórico desse confronto entre Ponte Preta e São Paulo, né? A Ponte centenária, o primeiro jogo aconteceu em 1937, vamos atualizar os números desse confronto aí na tela para vocês. São 148 jogos, 76 vitórias do São Paulo, 29 vitórias da Ponte, 43 empates. São Paulo fez 255 gols e a Ponte Preta 145. No destaque aí atrás, né, na arte, tem o senhor Gino Orlando, que é o maior artilheiro desse confronto com 15 gols e segundo maior artilheiro da história do São Paulo. Muita gente, né, principalmente a molecada aí, nem conhece o seu Gino, que foi um grande jogador aí da história do São Paulo. Tem 233 gols, somente atrás de Serginho Chulapa. O São Paulo deve ir a campo contra a Ponte Preta hoje com Rafael no gol, camisa número 23. Mike deve ser o lateral direito. Aí o miolo de zaga, uma mudança, Ferrarese e Sabino, isso já me deixa preocupado. O Wendel deve ser o lateral esquerdo. Meio de campo formado por Danielzinho, Marcos Antônio e Pablo Maia, já que Bobadilha sentiu uma contratura na coxa e está fora do jogo. Mais à frente, Lucas, Luciano e Caleri deve ser o time do São Paulo. Vamos ver também o adversário do São Paulo, a Ponte Preta, aí na tela para vocês. A Ponte do técnico Marcelo Fernandes, o presuntinho, ex-Santos, aquele mesmo que você conhece, deve ir a campo com Diogo Silva no gol, uma linha de 3 zagueiros com Diego Leão, David Braz, ele mesmo, aquele que você lembra, ex-Palmeiras, Santos, Fluminense, o Grêmio, jogou em vários lugares aí no Brasil. E também Lucas Cunha, camisa número 3. O meio de campo deve ser formado por Rodrigo Souza, Juan Rodrigues, Tavares, na lateral direita deve ter Guilherme Pacheco e na esquerda o Kevson, também ex-Santos. Mais à frente, Luiz Felipe e Brian Borges. Crespo vai com o que tem, né, à disposição aí. Talvez eu não entendi um pouco do Alan Franco, que pode não ser titular hoje. A gente não tem informações aqui de por que ele tá fora. E o Arboleda, né, que essa palhaçada aqui. Bom, enfim, eu não vou ainda julgar o Arboleda, porque eu quero saber o que aconteceu pra ele ter ido. Mas, né, se fosse algo grave, ele não estaria ontem no estádio assistindo o jogo. Enfim, veremos aí informações dos próximos capítulos. Mas a cavalaria vai toda, né? Marcos Antônio, Danielzinho, Caleri, Lucas Moura e Luciano é o que a gente tem de melhor. O Lucas Ramon, né, e o Enzo Dias poupados aí, pelo que a gente tá vendo na escalação inicial. Eu ainda tenho receio. Lembrando que não tem jogo durante o meio de semana, por conta do carnaval. A gente só vai ter jogo no final de semana.
semana, que já são as quartas de finais do Campeonato Paulista. Eu, se fosse o Crespo, colocaria a força máxima hoje, faz o resultado e depois, conforme o resultado acontecer, já vai fazendo as trocas ali já no intervalo, né? Tentando poupar alguns jogadores para o restante da temporada. Mas não tem porquê, né? Não começar o jogo com o Enzo Dias e principalmente o Lucas Ramon, que fez grande partida contra o Grêmio. Bom, vamos trazer também aí a atualização do Campeonato Paulista, rodada, classificação, artilharia, assistências, aí na tela para vocês. Oitava rodada do Campeonato Paulista acontece nesse domingo, todos os jogos no mesmo horário, às 20h30. Botafogo, Capivariano, Primavera e Noroeste, Mirassol e Portuguesa, Palmeiras e Guarani, Ponte Preta e São Paulo, Bragantino e Novo Horizontino, Santos e Velo Clube e São Bernardo e Corinthians são os jogos da oitava rodada do Campeonato Paulista. Classificação do Campeonato Paulista aí na tela para vocês, tem a liderança do Novo Horizontino com 16 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras com 15, o terceiro o Bragantino com 13, a Portuguesa é a quarta com 12 pontos. Então lembrando que os 4 primeiros decidem as quartas de finais em casa. Os outros classificados às quartas de finais hoje seriam o Corinthians com 11 pontos, o mesmo número de pontos do Guarani e do Botafogo de Ribeirão Preto. O oitavo é o São Paulo, então o São Paulo hoje seria o último dos classificados. Nesse formato enfrentaria o Novo Horizontino. A segunda parte da tabela tem o Capivariano na nona colocação com 10 pontos, o Santos é o 10º com 9, o Mirassol é o 11º com 8, o mesmo número de pontos do São Bernardo. 13º Primavera com 7, 14º o Noroeste também com 7 pontos, 15º o Velo Clube com 5. O Velo Clube é hoje o time que seria rebaixado junto com a Ponte Preta, que já está matematicamente rebaixada à Série A2 do Campeonato Paulista. Já a artilharia do Campeonato Paulista tem Robson do Novo Horizontino, artilheiro com 7 gols. Segundo colocado, Carlão do Noroeste com 4. E aí uma série de jogadores com 3, Caleri, John, Rômulo e o Gabriel Poveda. Já as assistências têm a liderança de Flaco Lopes do Palmeiras e Rômulo do Novo Horizontino. Aí uma série de jogadores com 2 assistências, Robson do Novo Horizontino, o Danielzinho do São Paulo, o Ramon Sousa do Palmeiras e o Lucas Barbosa do Bragantino. Bom, a gente falou que todos os jogos acontecem às 20h30, mas o São Paulo não passará na TV aberta hoje, então fica atento aí, já fica o convite, vai lá na Futemais hoje, estarei transmitindo ao vivo, direto do Moisés Lucarelli em Campinas, @futemais.sampaulo, no YouTube, tá? Então colhem lá a partir das 19 horas com pré-jogo, já imagens ali do Moisés Lucarelli, e às 20h30 ao vivo a transmissão, eu estarei na narração, o Nicolete nas reportagens, o Natan nos comentários, o Ilídio também fazendo ali o pré-jogo, trazendo o intervalo, enfim, tudo para você da jornada esportiva lá na Futemais. O jogo acontece, então, como a gente falou, às 8h30 da noite, no Moisés Lucarelli, e terá transmissão somente da TNT Sports, hein? Para quem tem o streaming da HBO Max, vai conseguir assistir o jogo. Então, jogo exclusivo da TNT. Então, assiste lá, mas abaixa o som da TV e vem torcer com a gente, que nós estaremos direto do Moisés Lucarelli, trazendo a emoção pro torcedor São Paulino. Beleza? Bom, principais informações atualizadas aí, espero que São Paulo faça um bom jogo. A Ponte Preta vem aí com uma campanha péssima em 2026. Não é hoje que a Macaca vai aprontar pra cima de nós, né? Então eu espero que São Paulo consiga uma vitória e quem sabe aí numa combinação de resultados consiga ficar entre os 4 primeiros e decidir no Morumbi as quartas de finais, e aí semifinais em diante vai depender muito de quem o São Paulo encontrar pela frente, beleza? Nos encontramos então às 19 horas lá na Futemais, pra jornada esportiva de Ponte Preta e São Paulo, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Para você que chegou até aqui, fica o convite, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe nosso conteúdo, porque é muito importante para que cada vez mais a gente chegue a mais São Paulinos. Não deixe de deixar seu like e deixe seu palpite. Meu palpite hoje, 3-0 São Paulo para cima da Ponte Preta lá em Campinas. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau.